queria que agora você tomasse a palavra de Deus, queria convidá-lo com reverência, tomar a palavra e abri-la em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Com espírito de oração, de humildade, de reflexão, de reverência, vamos estudar a palavra de Deus agora. Todo jovem, toda criança, abra sua Bíblia e vamos ler a palavra. Feche os seus olhos e vamos orar. Maravilhoso Deus, estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença e queremos agora, ó Pai, rogar humildemente que o Teu Espírito fale ao nosso coração por meio do estudo da Tua palavra e da mensagem que será proferida nesta manhã. Que os lábios do Teu porta-voz sejam ungidos pela brasa viva do Teu altar. Que o Teu Espírito trabalhe no coração das pessoas que ouvirão a Tua palavra nesta hora. Nós humildemente oramos agradecidos por Jesus. Amém. Mateus 24, versículo 3. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede, que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Verso 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será o quê? Salvo. Agora, note o que diz o texto bíblico. Aquele que perseverar até quando? O fim. Esse será salvo. Muitos cristãos começam bem a sua caminhada em direção à Canaã celestial. Começam andando com força, com vigor, com determinação e começam a sua caminhada firmes, olhando para Jesus, mas em um dado momento da história, começam a olhar para o lado, começam a olhar para o mundo, começam a olhar para outras coisas que atraem a sua atenção. E por um momento, eles começam a desanimar. Começam a andar mais devagar, começam a andar mais lento. E por um momento eles desanimam e param de andar. A palavra de Deus nos diz em Mateus 24, 14. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E notem, nós estamos em meio a esta jornada, amigos.
Nós estamos vendo terremotos, estamos vendo guerras, rumores de guerras. Nós estamos vendo perseguições aos cristãos. Nós estamos vendo falsos profetas. Estamos vendo críticos rodando por todos os meios de comunicação hoje. Estamos vivendo em meio a um fogo cruzado de críticas, de observações que visam não apenas atingir o povo de Deus, amigos, mas visa sim alcançar o coração de Deus. Porque toda crítica tem uma origem, e vocês sabem quem é claramente o pai de toda crítica. Quem é ele? O inimigo. Ele é o pai de toda crítica, de toda dúvida. É ele que origina isso. E quando ele cria, e quando ele influencia um crítico, o crítico não está trabalhando apenas pelas suas próprias ideias. Ele está trabalhando como um agente do mal, para criticar a igreja, para criticar a liderança da igreja, para criticar os profetas, porque a crítica tem um propósito: alcançar o coração de Deus, provar que Deus é um Deus mau e tirano. É isso que o inimigo tem feito ao longo de mais de 6.000 anos de história da humanidade. E às vezes embarcamos nesse trem, e ao invés de apoiarmos a obra, de apoiarmos a igreja, de podermos exaltarmos a palavra, nos tornamos críticos. E com os meus 34 anos de ministério, eu tenho visto muitos membros desta igreja abandonarem o caminho da fé. Por quê? Porque deixaram de perseverar. Pararam na metade do caminho e lá estão. Alguns abandonaram os trilhos, abandonaram os nossos bancos e não estão mais entre nós hoje. Assim, queridos, a palavra é clara. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Mas, pastor, o que o apóstolo Mateus diz, refletindo as palavras de Jesus Cristo? Porque essas palavras são as palavras do sermão profético, o último sermão que Jesus prega aqui nesta terra. Jesus não está falando só do amor de um para com o outro. Jesus não está falando só do amor de pai para filho ou de filho para pai. Jesus não está falando só do amor fraterno, do amor materno. Jesus está também falando o amor pela palavra, pela verdade. Muitos estão abandonando a palavra de Deus. Estão se esfriando na fé e estão abandonando o caminho, os trilhos que levam ao céu. Era o dia 1º de novembro de 1755. O mundo todo estava comemorando o dia de Todos os Santos. As igrejas estavam lotadas de pessoas. Na Europa, milhares e milhares se congregavam nas grandes basílicas, igrejas, quando por um momento houve um tremor de terra no meio do Oceano Atlântico. E esse tremor causou um tremendo estrago. O maior ponto de estrago foi a cidade de Lisboa, que foi arrasada e destruída em questão de minutos. Milhares de pessoas perderam a sua vida em fração de segundos. O tremor foi tão grande que foi sentido na Ásia, na África e também no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro. Sismólogos que estavam estudando os tremores da terra puderam sentir o tremor e a potência daquele terremoto de Lisboa. Aquilo chamou a atenção do homem, das pessoas. Milhares morreram. Ondas, tsunamis se formaram e varreram a cidade de Lisboa,
Por outro lado, elas foram também em direção ao Caribe e chegaram ali no Caribe 10 horas depois, destruindo grande parte da América Central. Esse é um sinal profético. Apocalipse 24. Acontecerá grandes terremotos, mas não para por aí. Haverá guerras. Em 1776, no dia 4 de julho, os Estados Unidos da América do Norte proclamaram a sua independência. Mas esta proclamação da independência não foi uma coisa simples. Ela custou a vida de milhares e milhares de soldados e cidadãos americanos que morreram na guerra contra o exército inglês. Milhares e milhares de pessoas morreram naquela guerra da independência americana. 4 de julho de 1776. Guerras e rumores de guerras. Mas não para por aí. Porque em 1780, no dia 19 de maio, as pessoas acordaram para poder ir para o seu trabalho. Os animais começaram a bater as suas asas nos ninhos, nas árvores. E quando eles começaram a pensar que o sol iria despontar 6 da manhã, o sol não apareceu. Houve uma tremenda escuridão no dia 19 de maio de 1780. Pastor Stensel, onde é que essa profecia está no Mateus 24? Vamos lá, volte a Bíblia comigo. Abra Mateus 24. E o verso 20 e o verso 30. Ou melhor, o verso 29. Verso 29. A palavra diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias. O que diz a palavra? O sol escurecerá e a lua não dará a sua claridade. E estrelas cairão do firmamento. Olha que coisa fabulosa. O sol, diz a Bíblia, escurecerá. 1780, 19 de maio, o sol se escureceu durante toda a extensão do dia. E à noite, quando veio a lua não deu seu brilho. Foi um dia de total escuridão e trevas. E isso também chamou a atenção das pessoas que estavam estudando as profecias bíblicas naquele período. Mas não para por aí. Porque em 1789 houve a grande queda da Bastilha. Grande revolução social ocorre na França. Milhares de pessoas são degoladas, mortas. Isso chama a atenção das pessoas. Mas um dos pontos que mais chamou a atenção nesse período ocorreu em fevereiro de 1798, quando o Papa em exercício, chamado Papa Pio VI, foi preso pelo general Berthier das forças de Napoleão Bonaparte. Cumprindo assim o quê? A profecia dos 1260 anos de Daniel, de Apocalipse capítulo 12. Queridos, avançando um pouquinho mais no tempo, chegamos ao dia 12 para 13 de novembro de 1833, quando na América do Norte há uma grande queda de meteoros. Uma grande queda de meteoros. E essa grande queda de meteoros chama a atenção de toda a população. 9 horas por 9 horas cai meteoros, estrelas, é como se rompessem do céu, é como se o céu desmontasse e caísse o firmamento sobre a terra. E as pessoas então param para olhar para cima. O que aconteceu, pastor? As pessoas se voltam ao estudo de Mateus 24.
As pessoas voltam seus olhares para Daniel, voltam seus olhares para as profecias de Apocalipse, e elas começam a dizer: Deus está prestes a colocar o seu dedo na história da humanidade, e esse dedo que Deus iria colocar na mente dos estudiosos daquela época, Jesus estará voltando nas nuvens dos céus. Entre esses homens se destaca um deles, está na tela. Guilherme Miller, grande pregador, nasceu na cidade de Pittsfield, Massachusetts, em 1782. Filho de uma família de 16 irmãos, ele era o mais velho. Guilherme Miller, um homem simples, humilde, começa a estudar a Bíblia em 1816, depois vai até 1818, depois ele retoma o estudo e vai até 1831, ele estuda a Bíblia por cerca de 17 anos. E ele estuda a Bíblia com tanta ênfase, com tanto vigor, que ele começa agora a chegar a algumas conclusões. E o texto mais importante que Miller dá atenção, qual que é? Daniel 8:14. Vamos falar de novo? A gente falou na lição da escola sabatina. Vamos falar de novo? O que diz Daniel 8:14? Falem comigo. Até. E o santuário? Ok, foi um bom ensaio. Vamos falar de novo agora, todos juntos. Até 2000 tardes e manhãs, e o santuário? Esse texto, amigos, foi o texto que encandeceu, que chamou mais a atenção daqueles personagens que estavam estudando a Bíblia. Daniel 8:14. Quando Miller e os seus companheiros estavam estudando a Bíblia, eles chegaram: o santuário de Daniel 8:14 será purificado. E eles disseram: o santuário é a terra, e a terra será purificada por meio da volta do Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de Cristo. E eles tinham convicção de que Jesus estava prestes a voltar a esta terra. Pregaram. Jovens pregaram. Crianças pregaram. E na boca deles, amigos, havia uma única mensagem. Qual era essa, pastor? Jesus está voltando, Jesus está voltando, preparem-se, preparem-se, Jesus está voltando. Pregavam isso nas praças, nas ruas, nas alamedas, nas casas, pregavam nas igrejas, pregavam em pequenos grupos: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Detalhe, não pregavam de uma forma qualquer, pregavam com plena convicção na alma, com vigor, com espírito de devoção e reverência. Porque tinham a plena convicção, amigos, de que estavam vivendo na iminência do retorno de Cristo, estavam vivendo às portas da eternidade, e pregaram com grande poder. Mas quando olhamos para esse momento, às vezes nós só pensamos em Guilherme Miller e os seus pregadores ali na América do Norte. Mas é importante destacar, queridos, que não foi apenas Miller que pregou, mas havia 75 outros indivíduos estudando as mesmas verdades de Miller naquele período, e que pregavam a mesma mensagem ao redor dos 4 cantos da terra. Pregadores como Joseph Wolff, como Edward Irving, pregaram esta verdade até no continente sul-americano. Um padre chileno chamado Manuel Lacunza pregou esta verdade da volta de Jesus na América do Sul. Além dele, um outro homem chamado Francisco Mejia, que guardava o sábado, um argentino, pregou a volta de Jesus aqui no continente sul-americano. Até agora não descobrimos se pregaram esta mensagem no Brasil. Nós estamos estudando ainda, porque é possível que a gente encontre pregadores que teriam pregado essa mensagem em 1844 aqui no Brasil. Porque Deus quer salvar a quantos? A todos. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9. Assim, queridos, esta mensagem foi dada a plenos pulmões. Crianças de 7, 8, 9 anos subiam em cima das mesas nas igrejas.
lá na Escandinávia, subiam nas igrejas, nas mesas e pregavam sobre a volta de Jesus, iluminadas pelo poder do Espírito Santo de Deus, pregavam a plenos pulmões: Jesus está voltando, Jesus está voltando, preparem-se, preparem-se, Jesus está voltando. E assim, eles pregaram com grande poder, até a última semana que antecedia o dia 22 de outubro, quando o cálculo seria de que Jesus voltaria no dia 22 de outubro. Quem chegou precisamente a essa data foi um homem chamado Samuel Snow. Miller nunca chegou à data de 22 de outubro, mas claramente, após ter feito uma análise no calendário caraíta, calendário judaico, a data foi determinada 22 de outubro exatamente. E eu quero dizer aos senhores, para Deus, um dia, uma hora, um minuto conta. E quando eles pararam de pregar, uma semana antes do dia 22, voltaram para suas casas, para poder aguardar o grandioso dia da volta de Jesus, para poderem abraçar os seus amigos, para abraçarem sua esposa, seus filhos e se prepararem para esse dia. E por um momento eles olharam no calendário, era o dia 21. Acordaram daquele dia e disseram: hoje é o nosso último dia na terra, porque amanhã Jesus vem para nos buscar. E se abraçaram, se beijaram e foram dormir. Quando amanheceu o dia 22, havia uma expectativa tremenda no coração deles, uma expectativa incontida, uma alegria incalculável. E acordaram e saíram. Alguns foram para os bosques, outros ficaram em casa, outros foram às igrejas, aguardar a volta de Jesus dentro das igrejas. Alguns passaram o dia em oração, e aí esperaram Jesus 3 da tarde, 6 da tarde, 9 da noite. E um olhou para o outro e disse: Jesus não vai voltar. E aí alguém virou e falou: não, vamos esperar até a meia-noite. E eles então esperaram até meia-noite. E quando o relógio bateu meia-noite, amigos, Jesus não veio. Olharam para o céu para poder avistar se havia alguma luz brilhante, algum anjo queria se manifestar. Jesus não veio. Mas eu quero lembrar vocês de uma coisa. Naquele momento, você não pode sequer imaginar a grande decepção que esse grupo de pessoas passaram naquele momento. Nenhum de vocês podem entender ou imaginar, nem mesmo eu. Por quê, pastor? Porque no dia seguinte, dia 23, começaram a zombar, a criticar, a fazer galhofas e disserem: aí estão, olha aí, estavam aguardando a volta de Jesus, olha só, está vendo? Vocês são uns bobos. E começaram a zombar, a criticar e a fazer piadas daqueles homens e mulheres. Tiago White disse: era como se os demônios do inferno fossem soltos para poder criticar e zombar daqueles que estavam aguardando a volta de Jesus. Mas veja como Deus trabalha. Falávamos do fundamento na primeira mensagem desta manhã. Deus nunca abandona os seus filhos. Você lembra o que aconteceu quando Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, domingo, e aqueles 2 discípulos estavam a caminho de Emaús, andando cabisbaixos, tristes, totalmente amuados? O que aconteceu? Quem apareceu a eles? Jesus. No dia seguinte, seu descanso e a sua morte, ele ressuscita e aparece aos discípulos. E ele aparece com o quê? Com a voz e com a esperança, para realimentar neles, no coração deles, o que eles haviam esquecido.
mesma coisa aconteceu. Por quê, pastor? Porque no dia 23 de outubro, um homem de 29 anos chamado Hiram Edson, ou Irã Edson, ele sai do celeiro do seu pai, da fazenda, e ele entra no milharal. E quando ele entra no milharal, na companhia de mais um colega, 2 colegas que estavam ali, ele olha para o céu e por um momento ele vê um vislumbre. Ao olhar para o céu, ele vê Jesus Cristo se levantando e saindo do lugar santo e andando até o lugar santíssimo. E aquele insight que ele teve trouxe luz e compreensão sobre o que havia acontecido no dia 22 de outubro, o dia anterior. E ele pôde compreender que Jesus não havia vindo no dia 22, mas que Jesus havia inaugurado um novo período na sua dispensação do santuário celestial. Trouxe luz e compreensão. Eles voltaram à Bíblia, começaram a estudar a Bíblia. E aí, queridos, entra em cena a mão de Deus. Ah, como Deus trabalha, como Deus guia o seu povo. Passados 2 meses desse episódio do desapontamento, Deus chama uma jovem de 17 anos, o seu nome era Ellen Harmon, com 17 anos. Deus chama esta jovem para que ela fosse o seu porta-voz e lhe concede no chamado uma visão. E queridos, quão magnífico é o nosso Deus. A primeira visão que Ellen White tem, queridos, é sobre o povo do advento caminhando em direção ao céu. Tudo aquilo que eles haviam sonhado, pregado em 1844, agora é revelado a Ellen White em visão, em direção à terra prometida. Ela vê o povo do advento caminhando, Jesus Cristo à frente, guiando o povo. E sabe o que ela vê, queridos amigos e irmãos em Cristo? Ela vê que pelo caminho muitas pessoas se perdem e se desanimam, deixam de perseverar. Muitos ficaram para trás. Muitos abandonaram o caminho. Por quê? Porque não perseveraram na palavra de Deus. Mas, queridos, Deus guia o seu povo. Deus guia a sua igreja. E Deus concedeu a esta mulher, Ellen Gold White, mais de 2.000 sonhos e visões, que resultaram na escrita de mais de 100.000 páginas de orientações à igreja remanescente, à igreja de Deus, à igreja adventista do 7º dia. Mais de 100.000 páginas de orientações. A pergunta que você pode fazer para mim nesta manhã, mas pastor, por que Deus deu tanta orientação por meio da sua serva Ellen White? Sabe por quê? Porque Ele não quer que você e você que está lá no fundo se percam. Ele quer que nós sejamos guiados de forma clara e segura em direção à Canaã celestial. Eu vou contar uma história rápida. Não pensem vocês que essa foi uma tarefa simples e fácil. Não, não foi nada fácil. No início do seu ministério, ela sofreu fortíssima pressão de críticos, de acusadores, de pessoas que estavam literalmente tentando anular o seu ministério. Posso me lembrar de 2 críticos grandes, um chamado Sargent e o outro chamado Robbins. O que eles fizeram? Começaram a criticar ela publicamente. Aí vai mais uma profetisa, olha só, aí vai mais uma falsa profetisa. Começaram a fazer isso nas ruas, nas praças, nas casas, e começaram a fazer isso pessoalmente, dirigindo-se a ela, até que um dia ela não aguentou mais.
E ela foi até esses dois homens, Sargent e Robbins, e disse: escuta, como é que vocês me criticam se vocês nunca conversaram comigo? Vocês não me conhecem. Então ela propôs: olha, vamos combinar um encontro. Marcaram dia, hora e local para se encontrar. Era uma casa e lá marcaram o local. Ela pegou a sua charrete com a sua amiga, sua irmã, a sua colega, a sua secretária, e foram então até esse local. E quando ela chegou lá, onde estavam os dois críticos, não estavam lá. Haviam fugido com medo de falar com ela. Ela voltou para a carroça, e quando subiu na carroça, a carroça começou a cavalgar, o cavalo começou a cavalgar, e o cavalo cavalgou 20 quilômetros ao sul do local onde eles haviam combinado. E de repente o cavalo parou. Ela foi até a porta, bateu na porta, e quando ela bateu na porta, veio atender o dono da casa, era o irmão Tyre. O irmão Tyre tinha grupos de estudo da Bíblia, de oração, de cânticos. O irmão Tyre abriu a porta e falou: Ellen, você está aqui, entre, entre. Quem estava dentro da casa? Os dois críticos. Quem avisou que eles estavam lá? O WhatsApp? O Espírito Santo. Ela entrou no grupo, cantaram, oraram, estudaram a palavra, e por um momento, enquanto ela estava naquela casa, Deus apareceu a ela em uma visão. Esta visão foi a maior visão que Deus concedeu a ela. Levou 4h30 de visão. Ela permaneceu em visão. Quando ela entrava em visão, geralmente ela colocava um pé para trás, ela inclinava o peito para cima, olhava para o céu, como se estivesse contemplando aquela cena que Deus estava revelando para ela em visão. E ela fez exatamente isso, olhou para cima. E quando ela começou o processo de visão, aqueles dois críticos, não querendo que a visão se processasse, começaram a gritar, começaram a cantar, começaram a ler textos bíblicos em voz alta, na tentativa de impedir que a visão se manifestasse. E eles fizeram isso até ficarem cansados e exaustos, não tinham mais forças. O dono da casa, o irmão Tyre, havia ouvido falar que para você testar um profeta, você deve pegar a Bíblia, abrir a Bíblia e chegar o mais próximo possível do profeta quando ele está em visão. E foi o que ele fez. Pegou uma Bíblia família da sua casa, que pesava vários quilos, abriu a Bíblia e foi andando em direção a Ellen White. Ellen White estava em visão e foi se aproximando dela, se aproximando, e chegou com a Bíblia na altura do peito de Ellen White. Ellen White estava em visão, tomou a Bíblia do irmão Tyre e ergueu a Bíblia bem alta, lá em cima, com o seu dedo direito, com a mão, ela começa a folhear as páginas da Bíblia, sem ler, estava lá, porque a Bíblia estava lá em cima. Ela leu mais de 10 textos, ela proferiu mais de 10 textos que falavam sobre a volta de Jesus e sobre o juízo de Deus. Os críticos, não acreditando, pegaram uma cadeira, subiram na cadeira para ver o que estava escrito e confirmaram palavra por palavra, linha por linha, era a expressão exata do que ela estava proferindo sem ler o texto da palavra. A partir daquele dia, aqueles dois homens nunca mais abriram a sua boca para proferir uma palavra contra Ellen White. É importante destacar, tomem nota, de que nos 20 primeiros anos do ministério profético de Ellen White, Deus concedeu a ela
200 visões públicas. Ela estava em igreja, às vezes pregando, Deus aparecia a ela em uma visão enquanto ela estava pregando. Ela estava numa casa, estudando a Bíblia, ou visitando uma pessoa, e Deus aparecia a ela em visão. Ela estava num sepultamento, como é o caso do livro Grande Conflito, ela estava num velório, e Deus aparece a ela em visão dentro de um velório. Ela estava numa grande campal, com mais de 20.000 pessoas ali, sentadas, ela estava falando, Deus aparecia a ela em visão. E todos viam ela entrar em processo de visão. Um dos pioneiros da igreja, chamado John Norton Loughborough, teve a oportunidade de vê-la 55 vezes em visão. E ele descreve os detalhes do que acontecia quando ela entrava em visão. 55 vezes. John Loughborough, historiador da igreja adventista. No início do seu ministério, queridos, ela não desejou ser chamada de profetisa. Aliás, ela nunca clamou para si o título de profetisa. Ela disse: me considerem como a mensageira do Senhor. Por que ela não quis ser chamada de profetisa? Porque o ministério profético estava ameaçado pelos falsos profetas, cumprindo a profecia de Mateus 24. Surgirão falsos profetas, que enganarão a muitos, e se possível até os escolhidos. Mas, queridos, já são meio-dia. Vocês são excelentes ouvintes. Eu não quero transformar o meu auditório num dormitório. Nós já vamos comer. Mas eu vou encerrar aqui. A coisa que mais me chama a atenção no ministério profético de Ellen White são duas coisas. Número 1, o amor que ela teve pela palavra de Deus, a Bíblia, o qual ela exaltou várias vezes em visão. Erguia grandes Bíblias. O amor pela palavra. Número 2, o amor que ela possuía pela pessoa de Jesus Cristo. Essas duas coisas são marcas registradas do seu ministério profético. A exaltação da palavra e a exaltação dos testemunhos de Jesus Cristo. A vida de Jesus Cristo. Queridos, Deus nos concedeu esse maravilhoso dom para que nós pudéssemos ser salvos. É um presente de Deus. A palavra, a Bíblia de Deus, a Bíblia, a palavra revelada de Deus, é um presente de Deus. Os testemunhos são um presente de Deus para salvar a sua igreja, o seu povo. Eu espero que nesta manhã, ao você voltar para a sua casa e depois voltar para a igreja, para continuarmos estudando esse tema, você saia daqui com uma resolução no seu coração, na sua vida. Tudo aquilo que Deus revelou em sua palavra e nos testemunhos tem como objetivo central salvar você, sua família, seus filhos, sua casa, seus parentes. Portanto, o que nós podemos fazer com tudo isso? Pregar, testemunhar, ensinar, orientar, admoestar, usar em benefício da salvação de almas, de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Quando falamos sobre isso, queridos, o nosso coração treme, porque hoje no mundo há bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Bilhões de pessoas. Se você vier aqui hoje à tarde, eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. Como Deus vai alcançar o coração dessas pessoas, bilhões de pessoas. O que os testemunhos e o que a Bíblia fala sobre isso. Hoje à tarde, continuaremos estudando a palavra de Deus. Você é nosso convidado, é o convidado de Deus para estar aqui hoje à tarde. Que Deus abençoe você
Que Deus conceda a sua graça e o seu amor supremos em sua vida. É o meu desejo, a minha oração. Amém.